Hoje eu queria começar falando um pouco de Gálatas 5, 22 e 23. É, como muitas pessoas, como todo mundo na verdade, eu nas últimas semanas tenho me questionado bastante a respeito das minhas atitudes. E quando eu fiz minhas orações hoje, eu estava justamente pensando com Deus, estava meditando com Deus a respeito do que eu poderia utilizar como uma medida, como uma dose para o meu exame de consciência. E aí o que me apareceu em resposta foi justamente Gálatas 5:22. Daí diz lá assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu fiquei pensando nas minhas atitudes das últimas 2 semanas, notadamente, e eu fiquei pensando agora à luz desse grupinho de termos aqui, desses 9 termos, e fiquei pensando no significado deles e fui realizar alguns estudos em cima deles. E eu queria falar um pouquinho do significado desses termos e do que eles representaram para mim depois que eu os li. Amor, se a gente for ler Gálatas todo, né, basicamente ali, sobretudo em Gálatas 5, a mensagem que Paulo está passando, ela é dedicada para um grupo de pessoas que aparentemente estão em conflito, né? Dedicada justamente para esse grupamento, para esse grupo, para essa igreja, que aparentemente está em conflito interno, e a discussão que ele está travando num primeiro momento é a discussão sobre se eles deveriam ou não deveriam aderir à lei judaica, e se deveriam ou não deveriam passar pela circuncisão. E ele vai falar que a circuncisão é desnecessária e que ela é até prejudicial, porque ela vincula o homem à velha lei, e pela velha lei vincula aos pecados e aquela liberdade da carne. E aí logo na sequência ele vai colocar para nós que se existe alguma regra que efetivamente liberta e que se a gente está buscando assim tanto assim essa escravidão, o primeiro passo que a gente tem que dar é entender que o único jeito de servir efetivamente é servir pelo amor ao próximo, nunca pelos desejos da carne. Isso está lá em Gálatas 5:13, que diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E eu acho que essa foi a regra mais fundamental que me serviu nessas 2 semanas. Por uma série de razões que eu não vou me incomodar em comentar aqui, que não é o caso, né? Eu fiquei pensando se as minhas atitudes realmente eram atitudes que vinham de Deus ou se eu estava agindo pelo meu orgulho. E uma coisa que me disseram é que certas coisas que a gente passa, às vezes coisas duras, coisas difíceis, coisas que bagunçam a vida da gente, elas vêm um pouco para humilhar a gente, para colocar a gente numa posição de humildade mesmo, para a gente não achar que a gente tem domínio sobre a vida da gente, que as nossas decisões são lá muito racionais ou muito humanas e que por isso nós estamos lá muito certos. E que na realidade a gente tem que baixar a cabeça, tem que orar, tem que pedir a ajuda de Deus e tem que entender que é Deus que tem que agir nas situações, que Ele tem que aparecer, não nós. Né? E que o crente, na verdade, tem que se posicionar como um servo de Deus. E eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando se as minhas atitudes tinham sido atitudes amorosas, ou se naquela confusão, no conflito, naquela coisa difícil de lidar com o outro, com a outra pessoa, de entender o lado da outra pessoa, enfim, né? Se eu não tinha de repente agido por orgulho, agido porque estava me sentindo magoado, triste, ou porque estava me sentindo cercado, estava me sentindo castigado pelo mundo. E eu olhei para as minhas atitudes e eu percebi que eu precisava de algumas correções também. E que eu tinha muita sorte, porque Deus estava me dando uma puxada de orelha, né? Estava me dando uma bronca, mas de uma maneira muito gentil, como sempre, né? E assim, eu fiquei pensando e meditando nesses termos. E aí eu fiquei tentando entender o que eles eram e foi isso que foi aí que meu estudo me levou. O primeiro deles, o amor, ele é colocado nos estudos em geral com os quais eu tive contato como sendo a base, a plataforma de todo o resto. Esse amor pelo outro que faz com que eu queira servir ao outro. A primeira grande pergunta, o que significa servir ao outro? E esse colocar-se a serviço do outro, eu acho que até comentei no vídeo anterior, no pod anterior. Talvez esse serviço ao outro apareça justamente por essa superação desse orgulho particular. Na sequência, ele vai falar em alegria. Algumas traduções falam de gozo. E essa alegria
segundo os estudos, é aquilo que Cristo te dá quando você vive por Ele. Paz é a característica inerente a Cristo, e ela acaba te contaminando, ela acaba tomando conta de você. A partir do momento que você ama e genuinamente age por amor a alguém, o teu amor, ele se converte automaticamente numa alegria interior, e essa alegria te traz paz. Essa alegria traz e constrói o rumo da paz em você. Essa paz é justamente uma ausência, pelo menos pelo que eu entendo, pelo que os estudos me contam, é uma ausência desses conflitos externos com outras pessoas, mas é uma ausência de conflitos internos também. É um não levantar a voz e não se preocupar em castigar esse outro, mas tentar entender as razões dele e tentar aproximá-lo por uma prática de amor, por um serviço que você presta para ele. Longanimidade. Longanimidade é justamente definido como sendo a atitude que você tem quando você é ferido. Ao invés de você ferir de volta, de você revidar, de você clamar por justiça de uma maneira dura, você fica quietinho e aceita. Você abre mão de reclamar a justiça, sendo que o outro te fez uma injustiça. Você perdoa, e por você perdoar, você se torna mais compreensivo perante o outro. Benignidade. A benignidade é minha atitude, então ele é colocado aqui como uma característica social. Minha atitude com o outro, para com o outro, é uma atitude de disposição, de afirmação, de ajuda ao outro. Bondade seria uma clareza de intenções, é ter intenções boas. Então aquilo que está representado no plano externo, no plano social pela benignidade, dentro de mim é cultivado como bondade, é só ter intenções boas, pensamentos bons, é sempre querer o bem intimamente nas tuas ações, mesmo que às vezes você possa passar por tropeços. Fidelidade tem características internas e externas. Então é cumprir com a palavra que eu empenho, é ser leal às pessoas que me cercam, mas antes de tudo ser leal a Deus. Então é ter essa relação íntima que me faz ser uma pessoa honrada. Mansidão é ter essa tranquilidade interior que te faz não mais ter raiva das coisas, não mais querer lutar, não mais querer ser combativo. Ela também tem um aspecto social, mas a mansidão tem que partir da gente. E por fim o domínio próprio, que é definido de uma maneira bem legal, não como sendo o meu controle sobre as minhas emoções, a maneira como eu penso e refuto as minhas emoções, mas como sendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tendo domínio sobre mim e controlando a minha vida. Sinceridade, eu peguei esse trecho da carta e eu acho que eu tenho que passar as próximas semanas refletindo só sobre isso, para ser bem sincero. Primeiro porque eu percebi, fazendo juízo das minhas próprias ações, que eu não sei muito bem como conectar essas coisas umas com as outras. E que se Deus coloca todas essas coisas para nós é porque elas são uma só em Cristo. São todos atributos de Cristo, são portanto atributos que o cristão deve perseguir. Primeiro porque esse amor que a gente sente, eu coloquei agora há pouco como justamente esse amor que nos leva a servir o outro, servir uns aos outros pelo amor, mas tem uma coisa a mais, a lei primeira não é a lei que Paulo coloca em Gálatas. A gente olhar aqui nesse servir-vos uns aos outros pelo amor, toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, agora 5,14, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre numa só palavra. Mas nem toda lei é só essa palavra, tem uma coisa a mais, que não é lei dos homens, mas que é uma lei anterior e maior, é a lei do cristão, que é amar a Deus. E aí eu comecei a entender que 5,22 conta a história de como eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, isso me traz alegria. Não é o amor pelo outro homem, isso é um reflexo do meu amor por Deus. Se eu amo a Deus, amo a criatura de Deus que é o homem. Meu amor por Deus, ele me traz para um outro plano. E esse outro plano é um plano que não me deixa ficar entristecido com as coisas do mundo. E eu percebi que eu estava entristecido com as coisas do mundo. Desanimado, a gente fica assim. Desanima da virtude, como diz o filósofo. De tanto ver o vício tomar conta do mundo, a gente desanima da virtude. Não pode ser assim. A virtude não pode trazer desânimo, porque se as coisas do mundo não são virtuosas, se elas não são boas, se o mundo não está bom, se a política não está boa, se o meu trabalho não está bom, se minha família não está boa, eu tenho que olhar para Deus, que é sempre bom. E Deus vai me dizer, olha, eu vou te dar um canal para consertar, só acredite em mim. Sempre acredite em mim. É ali que eu tenho que beber. É dessa fonte que eu tenho que beber. A paz que isso traz
É uma paz de não se preocupar com amanhã, de não se preocupar com hoje. É uma paz de não querer entrar em conflito, uma paz de espírito. É a paz de saber que Deus controla tudo, Deus está no comando de tudo. E Deus vai restaurar as coisas, tudo a seu tempo. A longanimidade é um passo, a meu ver, para essa restauração. Já tem um restauro aí. Só que aí justamente as coisas começam a se recriar. Eu acho interessante isso, porque se longanimidade e benignidade quer dizer perdoar, né, ser capaz de perdoar, de ignorar as lesões, os danos que se sofre, as injúrias que se sofre, e a benignidade é sempre agir bem com o outro, elas são expressões de elementos mais interiores, todos eles consolidados na bondade. Então, às vezes eu fico pensando, nós somos pessoas boas e não sabemos ser bons. Uma das grandes situações que ocorreu comigo foi justamente essa. Eu tinha todas as intenções mais puras, e quando eu fui falar algumas coisas na semana passada, eu acabei falando de um jeito que as pessoas se sentiram feridas, ficaram entristecidas. E aí eu fiquei entristecido porque eu pensei, como a minha boca é ruim, né? Como, apesar do meu coração querer coisas muito boas, eu passo por uma pessoa agressiva, por uma pessoa maldosa por conta da maneira como eu me pronuncio. Então eu não sou benigno, eu não sou longânimo. E aí a gente começa a perceber que tem uma fissura aqui no meio, que quando a palavra é colocada, ela põe dois aspectos sociais e guarda uma coisinha que está lá no coração da gente. E ela vai dizer, olha, trabalha ao mesmo tempo teu coração e tuas palavras. Porque afinal das contas a tua boca vai falar aquilo do que teu coração está cheio. Então se é assim, tem algum ruidinho no meu coração, tem alguma coisa lá dentro que não está boa, que tem que mexer. Alguma coisa em que Deus tem que mexer e eu não estou deixando. E isso me deixou triste. Mas aí ao mesmo tempo eu fui corrigido e comecei a pensar, talvez então agora seja a hora de deixar Deus mexer. A fidelidade a Deus antes de tudo, né? Fidelidade à palavra de Deus. Mas como é que eu vou ser fiel à palavra de Deus se a minha boca já é essa palavra defectível dos homens? Então eu estou aprendendo com isso aqui que eu tenho que descobrir essa linguagenzinha de Deus, que é uma linguagem que está no meu coração, uma linguagem interior. Como é que eu aprendo a falar essa linguagem? Mansidão. A mansidão eu acho que vai ser o primeiro passo para aprender a falar essa linguagem. Sabe por que eu falei as besteiras que eu falei? Eu descobri isso. Eu falei o que eu falei porque eu quis falar demais em pouco tempo. Usei mal as palavras. E porque usei mal as palavras, falei fora de tempo, falei fora do meu turno. Mais ou menos como uma figueira que dá figos na hora errada, ou não dá figos quando devia dar. Então eu chego naquele momento e não estou pronto. E daí que cristão eu sou? Então ali eu comecei a entender, agora eu começo a entender que eu tenho que, não adianta simplesmente saber o que dizer e o que fazer. É preciso saber também quando reter as minhas mãos, quando ficar quieto. E como eu vou compassar as minhas atitudes. Mas esse saber não é um saber meu. E aí essa última palavra é que me salva. Essa é a minha salvação, domínio próprio. Porque esse domínio próprio quem dá é o Espírito, como eu comentei agora há pouco. Como os estudos colocam. Então o meu trabalho agora é sentar e fazer as minhas meditações para que o Espírito fique dentro de mim, para que eu seja investido do Espírito. E aí ele vai me dizer quando eu devo, quando eu não devo falar. Quando eu devo, quando eu não devo agir. E aí eu começo a aprender então como é que eu reparo esse amor que estava agora desgastado e que estava me deixando triste, porque não era bem ele que estava sendo causa dessas coisas, mas era a minha resistência a ele que estava me impedindo de amar completamente. Aí a gente reaprende a amar a Deus, eu acho, nessas situações, nesses casos. Aí que o amor a Deus começa a virar algo que nos completa mais, algo que nos inunda, uma fonte, né? Uma fonte sem fim que nos eleva, que nos carrega. Então, eu acho que talvez seja essa a grande questão. De trás para frente, 5:22, vira um processo através do qual eu passo a ser digno do amor de Deus. É muito gostoso pensar isso. Aliás, é muito gostoso pensar que apesar dos meus enganos, tem uma semente de bondade, a mão de Deus está lá e Ele está dizendo, pare de lutar contra mim, pare de lutar contra mim. E aos pouquinhos Ele vai se insinuando e vai sorrindo para a gente, vai deixando a gente calmo e feliz, vai dizendo, fica tranquilo, só me deixa tomar conta da situação, tudo está sob meu controle. Se você deixar, as coisas que vão ser realizadas ao teu redor são milagres. Calma, apenas sente, observe, deixe as coisas atingirem o compasso delas
e você vai ver milagres sendo produzidos ao teu redor. Você vai ser testemunha de milagres. O que mais que a gente pode querer nessa vida, não é? Esse é o comecinho do meu estudo com 5:22. Comecinho do meu estudo com 5:22. E eu espero que por dividi-lo eu também passe essa paixão, essa ternura dessas palavras. E essa maneira formulaica, quer dizer, esse jeitinho dela ser uma fórmula de deflagração, de despertar de Deus na gente, eu espero que isso tenha ficado um pouquinho e que isso ajude alguém aí fora. É isso, irmãos. Obrigado e que Deus nos abençoe a todos.